Fuja do wishful thinking. Você está ouvindo o Reflexões de número 4. O mundo ele é cheio de variações, de ruídos, de chacoalhões, de informações que aparecem a qualquer momento, mas quando você tem algum direcionamento do que é que você está observando, da onde você quer chegar, de que tipo de informação e de que tipo de fonte de informação você acha mais relevante buscar mais novidades, você pode observar a realidade de uma maneira um pouco mais direta, um pouco mais parecida como ela efetivamente é. Mas a grande pergunta é o seguinte: você está disposto? Você está disposta a isso? A encarar a realidade do modo como ela é e sair dessa fantasia que eventualmente você tenha? Enfim, como primeiro ponto, acho que para todos nós, né, seguirmos aí numa mesma direção, é sempre salutar que nós observemos a realidade e nos questionemos se a lente pela qual nós estamos observando a realidade é a lente que de fato traz a realidade, ou se é alguma coisa que vai na direção do que a gente gostaria que fosse. Vamos pensar num caso aqui. Quando você potencialmente tem uma promoção no trabalho que está para acontecer, que seu chefe já te sinalizou que você é uma das primeiras pessoas que estão na fila e tudo mais. Uma coisa é você lidar com seu orçamento, lidar com seu estilo de vida, com o salário que você tem, com os rendimentos que você tem no curto prazo, com a função que você ocupa. Outra coisa pode ser, levando em consideração aquela promoção bacana mesmo, que você realmente avança, tem um salto na carreira. Outra coisa é o estilo de vida, o acesso que você pode ter a determinadas coisas, bens materiais, situações, oportunidades, experiências, a partir do momento que você tiver um salário diferente. Por exemplo, esse salário aí hipotético dessa promoção vai 50%, 70% maior. É um salário que realmente dá para mudar alguns planos. Se você, antes dessa promoção acontecer de fato, você começar a mudar essa mentalidade, começar a mudar esse acesso, essa vontade, você talvez estará visualizando, talvez não, muito mais próximo da certeza do que da não certeza. Você estará visualizando não a realidade, mas uma ótica da realidade que se aproxima mais do que você gostaria que fosse, do que você, ainda que esteja bastante encaminhado, esteja bem certo e tudo mais, isso acaba se aproximando mais de uma realidade que você gostaria que fosse do que da realidade dos fatos como ela realmente acontece. No fim das contas, quando a gente olha como as coisas acontecem, né? Como as pessoas como as pessoas interagem entre si, como as empresas interagem com as pessoas, como as empresas interagem entre elas. Uma coisa que a gente sempre precisa ter em mente é observar quais são as ações que estão movimentando aquelas relações e não quais são os discursos. Isso vale para muita coisa, tá? Para greenwashing, quando a gente fala sobre empresas que teoricamente fazem programas ecologicamente corretos, sustentáveis, o termo que você preferir. E no final das contas aquilo é só um discurso, só uma apresentação de slides bastante cara que alguma consultoria acabou gerando. Ou mesmo, voltando nesse exemplo da potencial promoção, né? Quando te falam muito que essa promoção vai acontecer, mas você vê que outras pessoas do seu mesmo departamento acabam sendo promovidas, acabam tendo mais destaque, você vai ficando para trás, e quando você questiona é sempre, não, mas fica tranquilo, na próxima vez, né, o próximo bonde que passar
você sobe nele, senta na janela e vamos todos, né, até a felicidade. Quando você começa a verificar a distância entre os discursos e as ações, você começa a enxergar a realidade mais como ela é e não como você gostaria que fosse. Então, nesse momento, talvez você esteja se perguntando: beleza, mas o que seria esse wishful thinking? Wishful thinking é daquelas expressões que talvez seja meio difícil de você traduzir de maneira mais livre, mas wishful thinking seria aquele pensamento que você tem que acaba servindo como uma nova lente da sua própria visão, e isso te faz enxergar a realidade de um modo ou que te agrada, ou caso seja uma questão de ansiedade, te faça enxergar uma realidade que é mais urgente, mais instantânea, mais assustadora, mais causadora de ansiedade do que ela realmente é, e não a realidade do jeitinho que ela é, de fato. E geralmente esse wishful thinking, ele faz com que as pessoas tomem decisões equivocadas, porque ele parte do pressuposto que o mundo vai funcionar da maneira como a sua mente e a sua ótica da realidade, essa ótica específica, estão indicando que o mundo deveria funcionar, e não da maneira como efetivamente o mundo funciona. O que reduz a sua possibilidade de estar se deixando levar pelo seu próprio wishful thinking é quando você analisa cenários e não certezas messiânicas. Sabe, quando você olha para um campo de possibilidades, olha, no melhor caso pode acontecer tal coisa. No cenário base, acontece tal coisa. No pior cenário, tal coisa tem que ser alterada. Voltando para esse exemplo da potencial promoção. Né? O seu chefe está te sinalizando, no seu departamento está todo mundo falando, pode ser que aconteça e tudo mais. No melhor cenário, você vai ter essa nova função, que eventualmente vai envolver mais responsabilidades, vai envolver um ordenado melhor. Né? Nossa, ordenado, fui longe agora. Mas vai envolver aí maiores receitas, um pagamento maior, né? Que dá aquela alegria dentro do capitalismo. No cenário base, aquela promoção talvez não aconteça, mas pelo menos você ouvir de maneira mais incisiva que você é uma pessoa que está sendo considerada para esses próximos avanços, se não vira esse avanço, essa mudança de cargo, essa mudança de salário, de patamar de vida, pelo menos ela significa que você continuará a ter aquela oportunidade por um tempo razoável, né? Porque a não ser que você esteja trabalhando com pessoas canalhas, vamos dizer assim, né? Aqui a reflexão, espaço de calma, tá, mas de vez em quando a gente tem que adjetivar um pouquinho. A não ser que você esteja trabalhando em uma empresa de pessoas canalhas, ninguém vai ficar te sinalizando que você tem boa contribuição e você está bem cotado, bem cotada para alguma promoção e te mandar embora da noite para o dia. Pode acontecer? Pode acontecer, mas enfim, talvez até já tenha acontecido com você, mas enfim, até inclusive se aconteceu, conta aí pra gente nos comentários, no espaço sem julgamento, espaço para reflexões mesmo. E o cenário, o pior cenário, mais negativo, seria o caso de acontecer alguma coisa externa à vontade sua, à vontade do seu gestor, da sua gestora, do seu departamento, do seu chefe, da sua chefe, e acontece algum problema grande com a empresa que acaba não tendo nada a ver com essa atuação, mas dá um problema. Por exemplo, aí o que aconteceu, né, no caso americano, excelentes profissionais trabalhando e de repente fraude contábil acontece e uma empresa liderava setores aí, né, que era uma das maiores empresas de varejo do Brasil, empresa centenária, de repente ela vai e basicamente tem que reduzir as suas atividades a quase zero, entrar em recuperação judicial e tudo mais. Né? Às vezes, se você inclusive trabalhava nesse grupo, algum grupo próximo, se quiser contar sobre a sua experiência, mas às vezes você estava também cotada para uma
promoção e de repente acontece uma fraude contábil, começa em 20 bilhões, vai para 44 bilhões, recuperação judicial e tudo mais, né? Aí, ou seja, é o cenário negativo, não tem nada a ver com essa atuação, mas aconteceu. A grande melhoria que você passa a ter na sua vida, observando as coisas fora do wishful thinking, observando as coisas com base em cenários, é que você, ao longo do tempo, aprende que dá para você ter esperança em certos cenários, dá para você se preocupar em outros cenários, mas você certamente não vai viver uma realidade na qual você fica pensando naquele efeito borboleta o tempo todo, sabe? De novo, nesse caso da promoção. Te foi prometido uma promoção, bem sinalizado, e acaba não acontecendo. Aí você fica pensando, putz, eu poderia ter mudado de emprego, eu poderia estar trabalhando na outra empresa que eu trabalhava. Esse tipo de coisa acontece quando você deixa o wishful thinking vencer. E no caso, no final das contas, nada que é realmente relevante, relevante, não irrelevante, nada que é realmente relevante na vida, na carreira profissional, acontece da noite para o dia. Nada que acontece da noite para o dia, com raríssimas exceções, muda o jogo, de fato. Né? Geralmente o jogo já estava sendo jogado com a sua anuência ou não, mas ele já estava sendo jogado por alguém. E, só para fechar, no caso deste episódio, a inspiração não foi algum post, não foi algum livro, mas sim as certezas messiânicas que têm sido colocadas sobre as eleições de 2026 por pessoas que já bateram martelos, ou que o governo atual do executivo vai continuar, ou que com certeza o atual mandatário do Brasil no poder executivo máximo não vai nem se candidatar, ou quem é que vai ganhar no ano que vem. E assim, se você for reparar com calma, basicamente todos esses cenários que são colocados, eles têm uma lente muito, muito, muito perceptível de wishful thinking. Porque em um país como o nosso, em que a política tem tanta variabilidade, embora, né, uma frase que eu acho muito legal, no Brasil você volta daqui uma semana e está tudo diferente, você volta daqui 15 anos e está tudo igual. Ainda assim, o Brasil ele é bastante volátil, né, para diversas questões da política e tudo mais. Então, fechando esse Reflexões de número 4, deixar aqui para vocês que o que motivou esse episódio foram cenários aí de muita certeza, que eu sinceramente gostaria de entender como é que funciona essa bola de cristal de certas pessoas, esses cenários que dão certeza sobre o ano que vem, o que vai acontecer. E eu gostaria especificamente de lembrar, quando você ouvir, ou você ler, ou você assistir por aí, parte dessas análises dizendo: ah, já há um candidato querido do mercado, já há um candidato que vai unir todos os outros. Lembre-se do que aconteceu com o Alckmin em 2018, no qual era a maior coligação, a chapa que tinha o maior número de propagandas na televisão, e, no entanto, alguém que em janeiro daquele ano era tido como uma piada, não teria nem chance, né? Era risível, por que essa pessoa está aparecendo nas pesquisas eleitorais, quase ganhou no primeiro turno, enquanto o Alckmin não chegou a 5% dos votos. Então, será que você, que está assistindo, que está ouvindo, se deixa levar pelo próprio wishful thinking? Não é uma resposta fácil, não é uma resposta fechada, mas vale a pena. Aproveita o final desse episódio, aproveita que você chegou até aqui e, para além de dar o like nesse conteúdo, compartilhar com alguém que você acha que valeria a pena também ter esse tipo de discussão, de reflexão, conta pra gente, conta no comentário se você também acha
que de vez em quando você pode deixar o wishful thinking levar, ou se você quiser contar de alguma situação em que o seu wishful thinking te cegou, te colocou uma lente que não era a realidade, mas ainda assim você quis acreditar. E conta também, se você se sentir à vontade, claro, nesse espaço de reflexões, se você acredita que existe algum jeito, talvez até mais adequado do que observar a vida como diferentes cenários para evitar que esse viés, wishful thinking então vamos colocar como viés, positivo, negativo, viés, para tentar evitar que esse wishful thinking, que esse viés domine as suas análises. Será que tem algum outro jeito? Lembrando que, de novo, no Reflexões a gente não tem respostas fechadas. A gente tem, de fato, reflexões. Caio Augusto, diretamente de 8 de dezembro de 2025. Até o próximo Reflexões.